Olá galera, sejam bem-vindos a mais um FAQ-BG, dessa vez respondendo a perguntas da Ludopédia, Board Game Brasil e também do nosso canal do YouTube, né? Então não deixem de perguntar aí nas nossas redes sociais com FAQ-BG e também não deixem já de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que a gente continue fazendo mais vídeos desses aí pra vocês. Então vamos às respostas. E o Wesley Lisboa perguntou qual que é o nosso jogo top 1. Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque o que acontece? Os tops, a galera que tem muita gente que gosta de fazer top 1, top 10 jogos e tal. Eu não gosto muito de ranquear os jogos dessa forma, porque cada jogo eu gosto muito de muitos jogos e é difícil eu pensar qual é o top 1, né? Mas existem alguns jogos, obviamente, que são jogos que eu tenho algum sentimento, né? Então, por exemplo, como Carcassonne, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei depois de Catan, e joguei muitas partidas, né, do campeonato, gosto de jogar com a galera e tal, mas ele não seria o melhor jogo que eu já joguei na vida, mas é porque ele me traz algumas lembranças e é um jogo querido, assim, por mim, assim como o Dominion, né, que foi o pai dos deck buildings lá, um dos primeiros a ter jogado. Mas eu gosto de me espelhar muito também no ranking do Board Game Geek, então joguei o Pandemic Legacy, também achei muito foda, um jogo, é uma experiência, né? Ele não chega a ser um jogo, então é uma coisa totalmente diferente, mas eu não saberia dizer exatamente qual é o meu top 1, porque muda muito, né? E é uma coisa muito de momento, porque hoje pode ter um top 1, amanhã já muda, outra hora lança outro jogo, então eu não gosto de estar muito preso, mas estar descobrindo cada vez mais jogos. E o teu top 1, Arthur? André Schroeder. E o Roberto Oliveira pergunta então, qual um bom card game solo? Se tu quiser um card game solo mesmo, tem o Friday do Friedman Freeze, que é um jogo bem legal, bem difícil com essa mecânica mais de deck building. Mas tem algumas coisas mais pesadas assim, se tu quiser. Tem o próprio Arkham, o Arkham Card Game que foi lançado agora, que está recebendo vários packs de expansão, ou até o que até inclusive já foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, que é o Senhor dos Anéis, que tem vários módulos, como o próprio módulo do Hobbit ou o módulo do Senhor dos Anéis, que vai seguindo. Expandindo o jogo, né? Então esses jogos são bem bons, o mais temático e o mais leve também. Algumas pessoas também falam do Onirim e tal, outros jogos mais simples como esse, que tem aplicativo também para testar, mas eu acho que esses aí são bons card games para começar aí nessa linha solo. E o Anderson Fires pergunta, o que a gente acha do San Juan em comparação ao Porto Rico? Os dois jogos são jogos baseados ali na mesma temática, né, que seguem aquela linha do Role Selection, só que enquanto o Porto Rico é um jogo que ficou muito tempo no top 1 do BGG, cheio de regras, mais estratégico, tem uma profundidade maior, o San Juan é um jogo muito mais família, leve, ele corta várias layers de estratégia do Porto Rico para que ele fique mais direto. Enquanto o Porto Rico tu joga só uma vez durante 2 horas, 1h30, né, ou mais até, e tu fica extasiado depois de uma partida, sem vontade de pensar em mais nada, o San Juan é um jogo que te dá uma vontade de jogar de novo, né? Porque ele é mais rápido, fácil para colocar até para jogadores inexperientes, assim. Então, os dois jogos são muito bons, então se tu pode ter os dois, né, tem os dois, mas se tu não tem nenhum dos dois, começa pelo San Juan, introduz a galera e depois leva eles para um Porto Rico. E o Daniel Leite pergunta então, ele quer uma indicação de um jogo que mistura guerra e espionagem com temática preferencialmente de época em alguma coisa meio anos 20 ou algo do tipo. Tem também mais clássicos assim, que ficou bastante tempo de novo aí no top do BGG, que é o Twilight Struggle. E a gente também tem o Churchill, que é um jogo mais ou menos nessa pegada aí. E também tem a outra versão a versão original do jogo que a Galápagos lançou com temática do Star Wars, que é o CIA vs KGB, que ele lançou o Império vs Rebelião, que com a tematizada Star Wars, né? Mas tem bem poucos jogos nesse formato específico. Dos anos 20, principalmente, assim, né? Porque a maioria dos jogos de espião acabam se passando durante a Guerra Fria, né? Essa coisa meio CIA vs KGB e tal. Então, por isso que no BGG até os principais vão estar por volta dessa parte, né? De anos 80 ou espionagem moderna. E o Lucas Loureiro perguntou quais são as mecânicas que a gente mais gosta e também as que a gente mais odeia. É muito difícil, assim como o top 1 antes, né, a gente escolheu uma mecânica entre as presentes ali até no Board Game Geek, que foi onde a gente usou como fonte de consulta, de qual seria a melhor mecânica e a que eu mais odeio. Mesmo pensando em mecânicas como line drawing, que tu tem que desenhar, sim, onde tu vai ter que cantar, ainda assim eu já me diverti jogando Lune Quest, já me diverti jogando Pablo, então é meio difícil, porque
eu acho que o ódio e o amor ele não está relacionado à mecânica, né? Mas a algum jogo, porque um jogo pode usar isso muito bem ou terrivelmente mal, né? Mas das preferidas minhas particulares, eu gosto de tile placement, gosto de deck building, gosto de jogos de carta, assim, né? E que usem também alguma questão de tabuleiro, mas todas as mecânicas são muito legais. O que eu mais gosto de ver mesmo é a interação que os jogos conseguem criar entre mecânicas totalmente diferentes, gerando cada vez mais jogos com o mesmo set de mecânicas, né? Eu gosto mais de coisas tipo deck building, porque tu tá montando teu deck, criando toda a tua estratégia. Por mais que todos os jogadores tenham o mesmo set de coisas ali, tu tá fazendo o teu próprio jogo ali, montando as tuas coisas. E uma das mecânicas que eu gosto menos, assim, que dá pra dizer, seria coisas de blefe e de eliminação de jogadores. Mas eu acho que eliminação de jogadores, a gente tinha discutido antes, né? Uma coisa assim, é ruim, mas tu gosta quando tu elimina outro jogador. Então, né, tu acaba participando um pouco disso, mas é ruim em jogos longos, né? Agora, Coop, Love Letter tem eliminação de jogadores e eu também gosto, né? Então... difícil. E o Murilo pergunta: quais são bons jogos euros para introduzir meus amigos não gamers? Eu indicaria o que seria o filler dos euros, assim, que é o Splendor, que é um jogo muito bom, tu joga super rápido, e agora tá lançando também o Century Spice Road, que também é mais ou menos nessa mesma pegada do Splendor, uma coisa de iniciar um pouquinho, um passo acima do Splendor. Mais cubinhos de madeira. Mais cubinhos de madeira. Tem mais esse feeling mais euro, né? Feeling euro, né? Mas pode... tipo, a gente deu uma olhada também na tua coleção, né, Murilo? Então o ideal é que tu comece também a experimentar alguns outros jogos euros, principalmente pelos os jogos que são estratégicos e mais família, como Catan, Ticket Ride, todos esses vencedores, Carcassonne, todos os vencedores dos jogos do ano, pra te poder ver o que tu também gosta, porque é bom sempre apresentar um jogo que tu gosta, né? Então, se a gente pegar algum jogo muito pesado, esses que são os Kenner Spiel, como Village, Istanbul e etc. Vai assustar o pessoal. Vai assustar o pessoal porque tu vai ficar 20, 30 minutos explicando a regra pra eles, eles não vão se conectar ao jogo. Então começa com uma coisa mais leve primeiro e que tenha alta rejogabilidade. E também experimenta algumas coisas aí pela internet, né? Tem algumas versões digitais desses jogos pra ver o que tu vai apresentar pra eles antes de começar uma coisa que dure 3 horas uma partida, né? Como Power Grid, por exemplo. E o Otniel Silva pergunta qual tintas são recomendadas para pintar miniaturas. A gente foi atrás então, né, de um especialista aqui que dá um curso na Lens também sobre pintura de miniaturas, perguntando quais tintas devo usar para pintar. Em resumo, ele disse, né, se tem que escolher uma marca de tinta, Reaper, né? Marcas nacionais são piores do que as mais baratas importadas. Então, se tu quer entrar nesse hobby de pintura mesmo, tu deve começar a pesquisar lá fora, buscar importar algumas tintas novas, porque a qualidade é surpreendente, é muito diferente, né? Até o material que... tu sente isso na própria cor da miniatura, nos efeitos que tu pode dar, né? O pessoal ali no post até mesmo tem falado muito sobre Acrylex, que é as tintas aqui que compram no Brasil mesmo, mas a tinta ela não pega tão bem na miniatura quanto essas outras tintas importadas. Mas para começar a dar uma brincada, já dá para pegar essas Acrylex, mas tu pode pintar com, né, até com esmalte se quiser a miniatura. Agora, se tu quer uma miniatura realmente de qualidade, investir no hobby e se dedicar a isso, dá uma olhada em importar essas tintas aí da Reaper, da Citadel também que ele tinha dito, AK também. Eles têm um set de cores bem grande e como tu usa muito pouco tinta em cada miniatura, a variedade de cores que tu tem que ter acabam sendo para usos diferenciados, né? Até Citadel pode usar para fazer um dry ali que ele tinha dito, outros efeitos com a AK, então tu tem várias opções de tinta aí no mercado que são bem boas e são bem baratas quando tu importa. Então a gente vai finalizando esse FAQ hoje de sexta-feira, né? Não deixe de mandar mais perguntas utilizando a hashtag FAQBG no Facebook, Twitter, redes sociais, comentando também aqui nesse vídeo. Curtam, não esqueçam de se inscrever e também compartilhar aí com a galera as dúvidas que vocês têm para que a gente possa responder.